Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Não tem condição. Pô, velho, tu me quebrou muito agora. Me quebrou esse U aí, velho. Pô, esse homem me quebrou muito. E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou o Lucas, eu sou o Champs também, né? Como o pessoal me conhece aí. E hoje temos um episódio muito especial, temos um especial de Halloween. Estou aqui com a Alerquina, vulgo Fernandinha. Pois é, então, Champs, a gente tinha combinado, sabe, gente, de vir minimamente fantasiado para esse episódio de hoje, mas fui a única. E com isso estou aqui minimamente vestida de Arlequina, né? Com algumas peças só. Mas pelo menos eu tô, né? Não, mas como é um isso. podcast, né? Eu posso mentir e falar que eu tô vestido de Coringa. As pessoas imaginam e tá todo mundo fantasiado aqui, tá? Isso aí. Inclusive os nossos convidados, vou pedir para eles se apresentarem e logo de cara falar, além do seu nome, né? O que te aterroriza enquanto desenvolvedor já. Só para brevemente iniciar os trabalhos aqui, estamos aqui com o Denilson. Olá, meu nome é Denilson e eu tô fantasiado de Batman aqui hoje. Ai, gente, que tanto de mentiroso. Tô aqui na DTI há 3 anos, comecei atuando como desenvolvimento full stack, já passei como DL de alguns squads aí e tô hoje focado na carreira de desenvolvimento. E uma coisa que me aterroriza é quando no dia da apresentação meu código não funciona, aí o PO fica olhando com cara de tacho para mim e eu olhando com cara de tacho para ele. Maravilha. Estamos aqui também com o Ulisses. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Ulisses, tô de Scrum Master já tem um tempo. Hoje eu tô fantasiado de Tiranossauro Rex aqui. E uma das palavras que mais me assustam é o dia da planning. Então, desde quando eu era desenvolvedor até hoje como SM, é a hora mais aterrorizante para mim. O dia da planning é nervoso. Então, o episódio de hoje, né, como o pessoal já bem introduziu, é falar aí o que mais aterroriza, né, os devs, né? A gente sabe que tem muita coisa que deixa a gente com medo e aí muita coisa assustadora nesse mundo, né? E, bom, queria que algum de vocês começasse e desenvolvesse mais um pouquinho desse raciocínio. Talvez o Ulisses mesmo, essa ideia da planning, por que a planning é tão assustadora assim? Eu sempre tive a noção que a planning era, tipo assim, absurdamente assustadora, porque desde quando você começa como estagiário, assim, quando você vai para o desenvolvimento, você fica com medo de errar a estimativa. Você fala assim, caralho, eu vou jogar aqui 2 pontos e os caras vão falar que é meio. Se eu vou falar que é meio e na verdade são 3 pontos. Então eu acho que tipo, esse aperto, esse frio na barriga, ele pega muito. E depois, cara, quando você tá de SM, que você vê os meninos passando por isso, que você vê, velho, eu preciso fechar a sprint, eu preciso que os moleques estejam tranquilos, e quando você começa um cenário onde tem PO perguntando por que é 2 pontos e por que não é 1 ponto, por que é isso, por que é aquilo, você começa a ainda manter o medo, mesmo que você não tá lá jogando. E é algo que, tipo assim, é absurdo, velho. Assusta. Na hora que você falou planning, eu nem tinha pensado tanto nessa parte, né? E realmente, assim, bom, em que parte que eu tinha pensado, não sei. Mas, enfim, realmente, essa parte de estimar errado, né? É um negócio que aterroriza pra caramba, é um negócio que dá medo, né? Eu lembro, assim, de épocas. Primeiro, eu tinha algumas estratégias para tentar estimar um pouquinho mais certo, né? Tipo assim, de detalhar mais a história, quebrar, eu fazia algumas quebras para todo mundo ver. Eu ficava, né, tentando deixar a história um pouquinho mais plausível para a galera, mas sempre tinha um medo, assim, da gente estimar, de defender, né? Tipo assim, eu acho que é 3, até às vezes a pessoa colocava 5. Não, mas é 3, tal, e chegar na hora e o negócio ser 5, você ficar com a cara de tacho mesmo, né? E aí a galera fala assim, é o medo de julgamento, né? Rola o medo de julgamento ali, de você falar assim, velho, o que eu tô fazendo aqui? E aí, quando você começa, depois, isso, acho que mesmo quando você tem, o Denilson pode falar, já tem muito tempo que ele é desenvolvedor, então, cara, pode passar o tempo que for, velho, você vai continuar com esse medo, você vai continuar você sempre apertado. vai errar. E principalmente quando nas primeiras vezes você
vai muito para fora do que foi na realidade, né? Então aí você tem aquelas crises de consciência e será que eu sou realmente um bom líder, um bom desenvolvedor? Em alguns casos, essa estimativa que a gente usa no começo é até uma arma usada pelo cliente no futuro para utilizar isso como uma data forte, né? Então a gente acaba criando intrinsecamente na cabeça do cliente uma responsabilidade de que a gente falou que vai ser aquela data e que ele está esperando isso, né? Data forte, você falou aí, já arrepia também. É outra coisa, né? Data Porque forte já... é outra coisa que a gente tem medo, né? Mas ainda sobre a planning aí, o que me deixa assim, o que me aterroriza mesmo é a pessoa que não vai codar dando pitaco na pontuação, né? Porque isso daí realmente eu acho que pega bastante. E principalmente quando a pessoa não tem tanta autoridade como o desenvolvedor, que é a pessoa que está ali, né? Isso sempre rola mesmo, né? Assim, o Liz até falou, né? Comecei, acho que pelo que você falou, hoje você Exato. não joga mais, né? Uhum. Mas eu mesmo já participei de time que piou, o SE tá todo mundo jogando, né? Assim, tava todo mundo ali falando. Mas na minha época que eu desenvolvia, isso aí era 2 horas. Só não. É uma parada que eu custa ainda a tirar um pouco de mim como SM, porque você fala assim, velho, não sei. A chance de você falar lá, na minha época, é grande. A frase na minha época mas realmente acontece muito. Eu acho que, inclusive, quando o PO tá envolvido, eu acho que o PO, muitas vezes, o PO pode até questionar algumas coisas, e isso gera uma ansiedade até, e o medo no próprio desenvolvedor. Tipo, o desenvolvedor fala assim, velho, será que eu tô jogando certo? Por uma pressão que, cara, o desenvolvedor devia saber que, velho, aquele ambiente é um ambiente seguro. Ele sabe que ele pode jogar e se for jogar e se for justificado, velho, azar. Sabe? Você tocou no ponto principal, eu acho, apesar da gente estar falando aí que realmente acontece e tal. O principal é a pessoa saber e ficar tranquila de que ela tá ali para errar mesmo, se for o caso, e para discutir e aprender ali o quanto que é o ideal de ser pontuado. E a pessoa, mesmo menos experiente, tem que entrar, colocar ali a pontuação, definir ali dada a opinião dela, né, o que ela defende, e defender isso também, não aceitar, assim, de cara, né, só porque a outra pessoa deu uma nota diferente da sua e ela é mais experiente, tem muita gente que já acata, né, fala, não, concordo, pode pôr. Mas, pô, defende sua opinião aí, vê se realmente faz sentido, às vezes você tá certo, já parou pra pensar que você pode estar Exato. Tá certo. Você tocou num ótimo ponto, porque aí faz ligação direta do medo da parte do SM. Porque se você pega, por exemplo, um desenvolvedor que ele é menos experiente, e aí, vamos supor, é uma história de 2 pontos, e aí são 2 pontos, o desenvolvedor menos experiente fala que é 2, porém o que já fez aquilo fala que é meio, por exemplo, o desenvolvedor menos experiente tende a acatar, sem discutir, o que o desenvolvedor marciano falou, e é um cenário que, tipo assim, cara, você tem que ir por você. Você tem que ir no pior cenário possível. O pior cenário possível é o desenvolvedor menos experiente fazer, sabe? Tipo... Isso aí é importante também, né? Porque não pode ter essa subjetividade na hora de julgar a história. Não é a complexidade da história que você está votando para o desenvolvedor X, né? É no geral, então... Isso é até a própria estratégia, né? De jogar a planning com pontos, né? Com esforço, com tamanho, acaba dando uma mitigada aí nesses pontos, assim. Mas realmente a planning, né? Tá aprovado como um medo aí dos devs. A gente começou a falar sobre data forte, você puxou esse, e eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui sobre data forte. Eu acho que é um dos medos também que a gente tem, né? Poxa, aquele prazo que tá ali, que, bom, enquanto ele tá longe, ele parece super factível, mas vai chegando, né? Aquela semaninha última ali que você trabalha igual um maluco, porque, né? Enfim, data forte. Vocês acham que é o medo do dev? A famosa sexta-feira, que você chega com a sua equipe, dá um tapinha nas costas de cada um. E aí, galera, vamos fazer a famosa salinha de guerra. Esse é um momento que, para mim, é um dos momentos que mais me aterrorizou, principalmente quando eu entrei na carreira de desenvolvimento, porque é um momento que o PO, que o SM está fazendo uma pressão absurda no seu líder, e você, como parte da equipe, acaba absorvendo, mesmo que você não esteja assumindo um papel de liderança, né? Então, ali naquele momento que você tem que se organizar internamente com a sua equipe para resolver aquele problema e de, tipo assim, passar a calma que sua equipe precisa ter, porque não vai adiantar o PO tá fazendo pressão em você e você tá fazendo pressão na sua equipe. Você tem que passar uma calma para sua equipe, se organizar ali e fazer com que
a entrega seja feita e com qualidade, né? Então, para mim, esse é um dos momentos difíceis que a gente sempre tem que estar ali de olho em tudo, não pensando só em cenários positivos também, porque se a gente sempre pensa que vai dar tudo certo para a gente entregar o produto, pode ser que tenham erros ali no meio que a gente tenha que voltar para corrigir. Então, sempre tem que estar olhando por todos os pontos para que, quando chega no dia da entrega, o produto esteja funcionando redondo, né? Eu acho que eu ia falar também que, tipo, ia também passar uma visão que não é o fim do mundo, velho. Tipo assim, a Dataforte tem esse, eu acho que um medo que pega muito desenvolvedor é que, tipo assim, caramba, vai dar tudo ruim se não entregar a Dataforte, vai dar tudo ruim se eu não fizer e não entregar isso. Mas muitas vezes, cara, se não deu, não vai ao fim do mundo. Justamente porque o conceito de Dataforte muitas vezes é usado errado, eu acho, né? É uma coisa que a gente até repete bastante aqui na DTI, é o que é a Dataforte, né? Se você tem uma Black Friday ou uma semana assim crítica que se passar daquele dia e você não lançar o que você precisa lançar, você vai jogar no lixo o seu produto, aí realmente é uma data inegavelmente forte que se você não entregar é sim o fim do mundo, né? Agora, uma data que é definida pelo cliente lá e que gera uma pressão ali e que se arrastar por uma semana a mais ou a menos não tem esse impacto direto, né? Talvez não deveria nem ser considerado uma data forte mesmo. Eu já passei por esses dois cenários, onde na primeira vez o cliente ele definiu essa data com a diretoria interna da empresa, sendo que nem havia combinado com a gente anteriormente, então a gente ficou sabendo de última hora que era uma data forte que eles tinham prometido lá para o pessoal da área de negócios, e um segundo cenário onde era uma normativa vinda de fora. Então, aquela era a normativa, então a gente tinha que cumprir aquela data. E acabou que a data acabou não sendo tão forte assim, porque a instituição que trouxe essa normativa, ela acabou prorrogando, né? Então... eu já trabalhei num desses, assim, de data regulatória, né? Que aí, assim, era data forte mesmo. Tinha uma data lá, era regulatório. Se o produto não fosse lançado, ia ter multa, inclusive, né? Então, aí, nesse caso, casa caiu. E aí, assim, o medo também que eu acho que as lideranças têm é de pedir as pessoas para trabalharem a mais, assim. Eu já tive muito esse medo. Pô, gente, trabalhar final de semana é uma merda, né? Aí você vai pedir seu time todo para trabalhar no final de semana junto com você, claro. Mas, assim, é um medo, é chato, é pra caramba. E, infelizmente, a gente sabe que aqui na TI às vezes acontece, né? Sim, sim. Mas o bom de uma boa liderança é que quando você está num aspecto tão sinérgico com a sua equipe, isso acaba sendo natural para eles também, sabe? Tipo assim, eles gostam de estar ali perto de você, porque sabe que vocês estão trabalhando num projeto importante, num projeto grande, e a equipe tem aquele senso de responsabilidade também. Isso acaba meio que ficando orgânico, né? Boto fé nessa época aí. Tive uma coisa mais ou menos assim. E tem um outro medo também, bem parecido com esse mesmo que a gente está falando aqui, que é o burn-down atrasado, né? Você tá ali olhando para dele, e aí o burn-down começa a atrasar dia 1. Você tá ali atrasadinho. Ainda estamos na normalidade. Dia 2, o treino converge. Dia 3, fudeu, corro para as montanhas. Estamos atrasados. Esse é um medo também. Tem o famoso burn down mega rampa, né? Que ele começa bem estável, assim, vai descendo, e depois ele sobe, né? Você não entende nada, não entende o que aconteceu, ele subiu, entrou coisa no meio. E o burn down planalto, que é aquele que não desce? Ele tá ali no mesmos pontos até os 3 Tem 3, de repente ele cai. Ninguém entendeu nada. Fez durante a semana. A galera tava dormindo, né? Que tava rolando. E é isso aí pro SM, aí pro Ulisses deve ser um terror. Você começa a olhar e... É porque tem sempre o estágio da esperança, né? Igual a Fernandinha falou, o primeiro dia isso vai voltar. O segundo dia, putz, não tá voltando. Aí quando você é o terceiro dia, você fala assim, velho, o que eu vou fazer agora? Eu acho que é muito disso. Tipo, primeiro estágio de esperança. Velho, o burn-down desandou, mas vai voltar. Eu confio no meu time. Aí no segundo... tem a aceitação. A gente tá falando de burn-down, a gente tá falando de relacionamentos, o que a gente tá falando? O segundo... Estágios da aceitação das coisas. O segundo é a aceitação, tipo assim, não sei. Hein? Aí o terceiro é a negação. Putz, não é possível. Não tem jeito, velho. Tem que voltar. Aí o quarto já começa a falar assim, vou ter que fazer ligação com os outros, vou ter que fazer alinhamento. E assim vai, velho. Mas quando você vê, você tá transbordando esse sprint. Só não pode chegar no luto. Tem que entregar. Verdade. E algumas vezes isso acontece até por fatores que não estão relacionados diretamente com a gente, né? Com a própria equipe de desenvolvimento. Como, por exemplo, questão de acesso. Às vezes você está lá desenvolvendo, você chega numa parte ali do desenvolvimento
você precisa de acesso a uma ferramenta que você não tem. E aquilo ali, você abre chamada internamente dentro da empresa e fica ali dias, e todo dia você tem que mandar e-mail para o pessoal. Eu tenho uma história ótima em relação a isso, inclusive, que foi uma sprint recente minha, que tava tudo tranquilo, até que um dia, sem brincadeira, trocaram os postes do bairro do meu desenvolvedor. Tipo assim, meu desenvolvedor simplesmente não trabalhou um dia. Cara, como é que eu explico isso? Cara, como que eu vou explicar? Sentar com o cliente e explicar, cara, putz, o desenvolvedor ficou um dia fora porque trocaram os postes do bairro dele. Pô, velho, são coisas extremamente externas que eu não posso evitar, velho. Mas o papel do SM é ir lá e dar um gerador de energia para o dev. Me ensinaram isso. Tem que resolver. Assim, é até engraçado, porque quando é um cenário que você tem uma galera de cidades próximas, perfeito. Quando você tá num grande centro, perfeito. Só que o cara não tava num grande centro. Não era um lugar que o cara tinha acesso simplesmente a ir para um... O trabalho remoto também hoje, exato, né? Não tá todo mundo no mesmo lugar, você corre esse risco, né? Mas eu gostei não sei se vocês querem comentar alguma coisa mais sobre isso ainda, mas eu gostei da ideia de contar histórias de terror aí. Eu tenho uma história de terror, de desenvolvimento muito boa também, que o pessoal do meu time na época que estiver ouvindo vai lembrar dessa história, que é a história do ticket fantasma, que a gente tinha lá uma solução que usava filas, acho que era Event Hub mesmo que a gente usava, da Azure. E aí, no ambiente de desenvolvimento, tinha um ticket que aparecia na fila do nada e sumia. E aí, assim, um dia depois ele ia lá, aparecia de novo, travava a fila e sumia de novo. E a gente não conseguia, né, pegar esse ticket, consumir, tirar ele da fila de jeito nenhum. E na hora que mais ia atrapalhar, assim, um dia antes da review, era o momento que ele aparecia lá para travar toda a fila, o ticket fantasma. E assim, e aí foi escalando, né? Eu era estagiário na época, levei pro meu DL, tentando entender, e arquiteto, todo mundo tentando caçar ali o Ghostbusters do ticket, e o ticket ficou preso lá um tempo até ele sumir. Eu nem sei se a gente chegou a descobrir o motivo do ticket aparecer e desaparecer lá nas filas. Mas foi tenso essa situação aí. Não, eu tenho uma pergunta para vocês. Eu quero saber em que momento nós vamos tirar o elefante branco da sala. Na verdade, não, né? O Jason da sala. Que é a implantação sexta-feira. Essa tem que ser proibida. Tem que ser proibida. Essa aí aterroriza pessoas em qualquer lugar do planeta, velho. Não tem jeito. Agilícias capítulo 1, versículo 3. Não suba código sexta-feira. Não pode. Lá no meu time, inclusive, é regra mesmo, assim. Não pode fazer release na sexta-feira, só até quinta na semana. É regra do cliente, todos os times têm que respeitar, senão é muito complicado até para você, né, subir e fazer uma tratativa no final de semana de algo ali mais urgente. É perigoso, né? Realmente não é legal. A maioria dos clientes, assim, já tem essa norma mesmo, essa indicação de não subir nada na sexta-feira, que você não vai trabalhar no sábado. Então, é seguir com isso aí, todo mundo vivendo bem. Esse é o famoso terror que não aterroriza só deve, aterroriza todo mundo, né? Todo mundo. Geral. Total. Mas eu fico assim, vou criar só um contraponto em relação a isso, porque realmente, né, assim, se a gente não tem um bom processo de deploy, se a gente não consegue reagir rápido, realmente fazer deploy na sexta é horrível. Mas vocês não acham que a gente deveria ter um processo de deploy tão legal, tão bom, tão automático Sim. e tão frequente que deveria ser normal fazer um deploy na sexta e a gente conseguir corrigir as coisas, inclusive, sei lá, fiz deploy 18 e eu consigo corrigir 18 e 1. Sabe assim? Claro que isso é muito utópico, né? É utópico pra caramba, mas pra mim era isso que a gente deveria almejar. Eu acho, inclusive, até completando isso, eu acho que devia ser uma parada desmistificada. Porque, tipo assim, eu acho que muito de alguns times, e até tipo, em cenários que eu não posso subir, perfeito. Não posso subir sexta e boas. Mas, tipo, em cenários que a time está desenvolvendo na sexta, que gera uma release na sexta e que faz uma implantação na sexta que porventura deu algum errado, tipo, o time tem medo. O time fala assim, velho,
Não sei, porque por causa desse mito, tipo assim, cara, na sexta-feira vai dar ruim, na sexta-feira eu vou ficar, e na sexta-feira não tem jeito. Exatamente. É por experiência própria, né? Ninguém não criou-se isso porque alguém tirou do sovaco, né? Mas é por experiência própria. A galera que já teve que trabalhar muito no final de semana que teve, né? Chegou nesse momento, né? Se a gente tem um CI/CD maduro o suficiente, você nem se preocupa mais com release, porque é tão natural que só acontece. Que sobe, né? Exatamente. Mas tem algumas situações, acho que você tem grande um parte trunk dos times, você realmente, né, faz um deploy sob demanda, né? Grande parte dos times lida com o monstro do Frankenstein, que no meu caso lá é o código legado. Que aí você tem uma pipeline que não vai ser rápido, não vai ser tranquilo de você corrigir se você subir ali. Então, assim... Até para fazer rollback demora, Demora. Se você sobe e precisa fazer uma correção de um bug ali, mesmo que seja simples, questão de código, até você commitar, fazer o mesh, as políticas de aprovação, e aí rodar um build, fazer a release, e conferir se subiu direitinho, né? Assim, muitas vezes, principalmente código legado, né? Mas até vários dos códigos que a gente trabalha, às vezes não tem esse nível de maturidade ainda para permitir que isso seja feito de maneira tranquila, né? Mas a gente luta para exorcizar esse fantasma aí, né? Sim, principalmente quando você tem outras squads envolvidas no processo também, cai uma pressão ainda maior sobre a squad que gerou aquele problema, né? Então, o pessoal fica até com medo maior por causa disso também, de ser o alvo ali de todas as culpas que aconteceram. Porque tem muito disso também, né? Você subiu alguma coisa, deu problema, então todos os motivos dos erros que acontecem a partir disso é por causa daquele release que você subiu. Você vira... Tem um caso que quando a gente trabalhava num sistema legado, né? O sistema legado, por si só, ele já causa um medo, né? E aí você tinha todo esse rolê de, não tinha tantos testes automatizados, a cobertura de teste era baixa. Então, assim, tinha um medo sempre de impactar coisas. E por ser um sistema legado e era um monolito muito grande, era difícil mapear todos os possíveis impactos. Então, assim, às vezes, era frequente eu subir em produção, ter algum problema, a gente ter que fazer uma correção e tudo mais. Só que esse sistema, ele era muito grande e ele era core de uma empresa. E aí, a gente ficava brincando que, inclusive, assim, deu problema no elevador. Chama esse time aqui, porque é o problema no sistema, com certeza. Todos os problemas que aconteciam nessa empresa caíam para o nosso time e a gente tinha que ficar, não, mas veja bem, não é problema desse sistema, é problema desse... Aconteceu nessa outra pontinha aqui. E aí a gente ficava brincando. E isso acontece muito por causa de outra coisa que aterroriza o dev, para mim, pelo menos, que é acoplamento de código. Você mexe na geladeira, estraga a pia, você mexe na pia, estraga o armário. Nossa, não, gente, esse sistema que eu tô falando, ele tinha um esquema no front-end que era de eventos, era como se fosse assim, eu alterava um input e eles disparavam o evento de alteração. E aí, todos os outros elementos da tela que assinavam essa alteração fazia um comportamento. Só que isso na teoria parece até interessante, né? Assim, poxa, é basicamente como se fosse uma fila, né? Eu altero o negócio e aí eu disparo um evento e todo mundo que assina faz alguma coisa. Só que lá era síncrono, né? A diferença era essa. Então você via na tela as coisas acontecendo e aí você não conseguia mapear impacto, porque o negócio era uma loucura. Não era assim, um componente assinava outro um. Era um componente e quem assinava a mudança dele era assim, 50 componentes. E aí você nunca sabia o que iria acontecer, sabe? Era uma loucura. Então, realmente, acoplamento de código. E assim, essa solução foi criada justamente para evitar, talvez, um acoplamento, né? Sim. Mas, no final das coisas, acabou havendo um acoplamento lógico das coisas, uma coisa muito louca. E virou essa zona total, enfim. Sim, eu brincava com o total. pessoal do meu squad que quando você mexe num código legado pela primeira vez, é o seu ritual de passagem. Agora sim você é um desenvolvedor. Porque ali você tem que entender, entrar na mente da pessoa que desenvolveu naquela época, tentar raciocinar o que ela estava pensando e ainda fazer a sua manutenção e conseguir fazer o teste de acordo com aquilo que você mexeu. Passando pelo fluxo todo sem saber como que é o fluxo todo. Então é muito difícil. E um passo antes disso também é quando você não tem uma documentação de instalação e execução desse sistema legado. É uma bíblia que você tem que, à medida que você vai catando os pontos ali, você vai criando a documentação e vai fazendo. Eu já cheguei, eu acho que ia demorar quase uma semana para conseguir fazer um sistema rodar na minha máquina, porque não tinha documentação, e aí eu ia fazendo a documentação e
perguntando às pessoas que já mexeram alguma vez, para ver que DLL que usa, qual parte que eu coloco aonde para conseguir rodar. Mas foi um Deus nos acuda. No final das contas, você tem que dar 3 pulinhos, 2 rodadinhas tá. e que abre o negócio funcionar. Né? Tá na documentação lá. Você tem que dar um mortal pra trás. Volta pra trás. Fecha um olho. Resolve sair de casa hoje, senão já não vai dar certo. Mas essa falta de documentação, eu ia comentar também que é realmente muito complicado. A gente fez um episódio recente sobre código legado, né? Mas isso que o Denilson comentou é muito interessante porque é o lado positivo de se trabalhar com legados também, né? A gente tem muito medo, mas tem coisas que você só aprende mesmo trabalhando com legado, quando você vai ver, assim, o que uma má prática ali, né? Um bad smell que a pessoa implementou no código gerou de impacto negativo mesmo na hora de você ler e tentar interpretar e tentar dar manutenção no código. Você percebe, você começa a dar mais importância para algumas boas práticas e algumas ações que te engrandecem como um desenvolvedor no final do dia. Inclusive, o nome do nosso episódio chama O que você aprende só trabalhando com legados, ou algo assim, né? Boa. Eu comecei trabalhando só com tecnologia nova, .NET, Vue.js. Aí quando eu me deparei pela primeira vez com o ASP.NET MVC utilizando o Razor, falei, que é isso, meu Deus? Socorro! 3 passos de Coringar, né? É. O cara começa Não, já chegava na dele rindo já, assim, igual o Coringa. Nada mais me abalava. Eu acho que esse ponto da documentação é muito importante até para coisas novas que a gente está fazendo. Eu acho que, tipo, e até um cenário que não sei se vocês já passaram por isso, mas é, por exemplo, produtos longos e aí que tem muita movimentação de pessoas. Porque aí uma pessoa que mexeu, por exemplo, em janeiro de 2020 não é a mesma pessoa que está dando manutenção num bug que ocorreu agora. E, tipo, o cara que estava em 2020 já não está mais. E, cara, se você não tiver documentação, isso é aterrorizante, porque você não sabe o que vai fazer. Não só documentação, mas você tocou aí no conto, né, de horror da fragilidade técnica, Perfeito. Né? Que você tem o conhecimento técnico inteiro em uma pessoa só que não pode tirar férias, não pode ficar doente, não pode fazer nada, porque se você perder aquela pessoa, ninguém mais vai saber como implementar certa parte ali. Isso não pode acontecer, né? A gente faz de tudo para que o conhecimento seja espalhado melhor pelo time, né? Para não ter essa fragilidade técnica. Tanto técnico quanto funcional, né? Na parte de negócio também. Só uma pessoa sabe aquela regra, ninguém nunca mais. Quantos vocês já viram? Aposto que vocês já viram. Comentaram no código assim: não mexa nesse método. Se mexer, fudeu. Legado costuma ter isso, né? Outro dia mesmo eu tava com um pessoal, um time aí, que eles falaram que eles ganharam esse sistema legado, né? Começaram a trabalhar no cliente e absorveram esse sistema legado. E aí tinham vários métodos com esse tipo de comentário, assim: não toque nenhuma linha deste código. E aí você fica chorando, né? Fala assim, poxa, enfim, esse é até uma polêmica boa, assim, os comentários. Eu mesma, acho que eu já até contei esse caso aqui no Entre Chaves. Quando eu estava na universidade, teve um professor que ele em algum projeto lá que a gente estava fazendo e tudo mais, eu fiz um código que eu comentei, tinha mais comentário no meu código do que linha de código de fato. Eu, assim, para cada linha de código eu fazia 3 de comentário. E aí esse professor, ele achou incrível o meu trabalho. Ele me elogiou na frente de todo mundo, falou que isso era um trabalho bem feito e tal, não sei o quê. E hoje, assim, né, depois de estudar mais sobre código limpo e tudo mais, e eu defendo muito que o código deve ser extremamente intuitivo a ponto de eu não precisar de comentário. Tem que ser legível, e aí, né? Legível, exatamente. De eu conseguir ler e entender o meu código e não precisar de comentário. Então, assim, hoje eu tenho medo de comentário. Eu não gosto de comentário, né? Mas inclusive... É aterrorizante o comentário. Eu não gosto muito, não. Porque eu acho que se um código precisa de comentário é porque ele não tá legível o suficiente. 2 coisas que a faculdade ensina pra gente que a gente só toma porrada no mercado é a questão do código comentado e a questão de nomenclatura de variável. Varar O que a gente declara de AUX e ABC no início era brincadeira. Quem nunca lançou o AUX até o AUX 4, né? AUX 4 tá bom. Falando em comentário também, famoso comentário do pull request, né? Modificação, alteração. Nossa, alteração. Dá nome para ajuste. Esse sempre rola. Ajuste finais. Ajustes finais número 2. Nunca é o final.
Esses nomes de commit, de inscrição, assim, é uma coisa que às vezes a galera pode estar, assim, brilhante em tudo, mas não presta atenção no nome do commit, ou pelo menos fazer um micro commit, né? Pegar cada parte do que você fez ali e commitar separado. Não, a pessoa coloca tudo em um pacote só e aí coloca manda como... ajustes. Como que você traqueia depois, né? O que Normalmente mudou você faz a nessa lambança release? toda. Você faz a lambança toda e uma parte já tinha feito certo, só que você mexeu lá de novo, não funciona mais, você não consegue nem a primeira parte que você tinha feito certo, achar onde que estava mais para conseguir subir. Como que rastreia? E mal você sabe que daqui a 5 anos, esse mesmo commit que você colocou um nome ruim vai ser o pesadelo de um desenvolvedor que vai estar dando manutenção no seu código Talvez legado. até você mesmo. Talvez até você mesmo. Ou até mesmo gera um dos outros horrores que já aconteceram comigo, não sei se com vocês, que é o do famoso bug fantasma, né? Que o bug fantasma é aquele que só a pessoa consegue replicar e você não consegue de jeito nenhum. Ou na minha máquina funciona, né? Ou só em produção acontece, nos outros ambientes nunca acontece, né? Exatamente. Orar pro bug nunca mais aparecer e sumir das nossas vidas, mas isso não acontece, infelizmente. Tem aquele bug que tá acontecendo, tá te tirando o dia ali pra você tentar resolver, e aí você chama alguém pra mostrar, ele passa a funcionar normal. Aí você amarra a pessoa debaixo da sua mesa, né, pra continuar funcionando. Mas tava aqui agora. Ou então, né, a pessoa... Isso acontece também, né? A pessoa acha o bug, aí você vai lá, tenta corrigir, vai tentando corrigir. Aí depois ela fala, olha, que bom que você corrigiu o bug. Isso é tipo... Mas eu não fiz nada. O que você fez? Nada. Só dá um beleza. Sextou. Que bom que corrigiu. Ô, gente, eu queria um outro medo, assim, agora que eu tenho muito, né? Talvez pelos papéis que eu faço mais. Eu queria ver com vocês se vocês têm, que é de ficar desatualizada, de não saber sobre as tecnologias atuais, mais atuais. Eu morro de medo disso. E aí? Eu tenho medo de não saber o suficiente. Aquela velha crise de a síndrome do impostor, de tipo... Velho, eu já devia estar sabendo isso, por que eu não sei? Sempre quando surge uma nova tecnologia, às vezes bate essa impressão, né? De estar querendo ler ali, de estar querendo entender. Mas aí eu dou um passo atrás e penso novamente se isso está meio que relacionado ao meu projeto, sabe? Isso vai me impactar, tipo, daqui 2 meses eu vou ter que fazer essa migração? Se sim, então eu acho que já é interessante já começar a entender, né? Se não, eu acho que deixando para segundo momento que você tá mais de boa, tá mais suave ali para ler e aprender, eu acho que é uma boa, mas tenta colocar como prioridade se isso vai te impactar algum dia, é o que eu tento fazer. Porque é muita coisa, é muita coisa. A gente nunca vai estar 100% atualizado, né? Eu já defendi em outros episódios que é importante, né, mesmo você ter uma base de conhecimento, né, forte, né, de boas práticas de código, de lógica, de programação, que para você entender ali as tecnologias que vão surgindo, as novas práticas, fica mais fácil. Mas sempre rola esse medo de surgir ali um termo que você nunca ouviu falar, alguém comenta e você fala, nossa, será que era para eu estar sabendo isso daqui? Eu não estou sabendo pior, ainda. E a pessoa ainda pergunta para você assim, como assim você não sabe? Como assim, né? Todo mundo conhece. Se fosse algo normal, você fala assim, cara, como assim, mano? Total. Tipo assim, aconteceu no lançamento, uma release ontem. Aí, como assim você não sabe hoje, meio-dia? Tipo assim, pô, pera, cara, calma. É tudo muito rápido no mundo da tecnologia. Exato. E tem esse problema também, né? Assim, não problema, mas uma coisa que acontece muito é que um dia depois do lançamento já tem especialista. Exato. Você nem conhece ainda e já tem a galera que é profissional, já especialista, tem 3 anos de vídeo no experiência. YouTube já a respeito. Exatamente, isso aí, né? Os especialistas do TikTok, isso aí tem vários. Sempre né? surge um novo todo dia. Mas aproveitando que a gente está nessa sessão, né, terapia aqui, eu vou falar também que, inclusive, esse tema, né, de estar desatualizado, de ouvir termos que eu não conheço, eu tinha muito medo, inclusive na gravação do Entre Chaves, de pessoas virem aqui e falarem sobre temas que eu não conheço, ou expressões que eu não conheço. Isso era um medo bem grande quando eu comecei aqui. Quando eu comecei nada, até semana passada. Não, mas assim, é um medo, assim, que, pô, você tá aqui, né? E aí, de repente, a pessoa fala um negócio que você não sabe e você fica assim, Eu já cara pensei de sobre tacho. isso. Será que eu tô numa bolha de que as tecnologias e as boas práticas são essas? E se eu olhar para o mundo, não é assim que funciona? Tipo assim, mas às vezes, conversando com outros amigos desenvolvedores, né, e com a comunidade, você percebe ali que o que você tá fazendo faz sentido não só para você, né? Aí você fica um pouco mais tranquilo, mas isso aí realmente
Sim, e normalmente quando a gente vai fazer uma apresentação, a gente tem meio dessa síndrome, né? Nossa, será que alguém vai fazer alguma pergunta que eu não sei responder? Você fica muito preso naquilo e às vezes você fala, velho, não sei, vou pesquisar aqui, me deixa seu e-mail comigo que a gente troca uma ideia depois a respeito, sabe? Total. A gente não precisa saber tudo, né, no final Exato. das contas. Mas recentemente eu participei de uma mesa redonda lá no Agile Brasil, no evento, né, de agilidade. Eu estava presente. Inclusive, o Ulisses estava presente e eu tava morta de medo justamente disso, assim, de chegar alguém e fazer uma pergunta que eu não tinha nenhuma ideia sobre o tema, sabe? E assim, nossa, eu estudei e fiquei lá, assim, morrendo de medo até o momento de acabar. Eu acho que eu consegui... Não. Eu, assim, acho que não, assim, né? Eu acho que eu consegui me virar bem. Mas sempre rola esse medo, assim, de realmente você estar numa apresentação e de alguém fazer uma pergunta. Eu acho que quando eu faço apresentação mesmo, eu tenho menos, porque o conteúdo tá muito... tá dentro de uma caixa. E eu tenho menos medo de falar assim, pô, não sei isso, vou pesquisar e depois a gente troca uma ideia. Mas numa mesa redonda, que o objetivo é discutir, né? Eu tenho um pouquinho mais de medo. Mas realmente... Vou confidenciar aqui um fato que a Fernanda estava morrendo de medo. Ela falava comigo assim, Uli, eu estou morrendo de medo, eu não sei o que vai acontecer, será que eu estou preparada? E a visão que eu tenho da Fê é que, tipo, ela tá sempre preparada. Então... gente, é isso. Então, com isso, a gente finaliza a brincadeira. Gente, code review, vocês já tiveram medo de alguém revisar seu código? Nossa, total. Eu acho que essa questão do code review tá um pouco relacionado com o último, assim, porque acaba que você assumir que você não sabe um monte de coisa, né? E ter a humildade de falar assim, olha, não sei, me explica. E também no code review falar assim, ó, realmente tem muita coisa para melhorar aqui. É o que faz parte de te construir como um profissional melhor, né? Então, assim, o code review é o que aterroriza, mas pior do que ficar aterrorizado é você... não reconhecer seus erros, não aprender com seus erros ali, ou então... Ou ficar evitando, né? Enfim, ou então né, ver algum termo, alguma coisa que você não conhece e não se manifestar, falar, não sei, me ajuda, me explica. Não se manifestar nessas situações é pior. Sim, no começo eu tinha muito medo de explicar o que eu tinha feito no meu código. Porque, tipo assim, às vezes, a gente quando é mais júnior, assim, a gente só vai utilizando as bibliotecas e vai colocando e vai tentando chegar no objetivo final, que é ter a tarefa concluída, né? E aí, quando o meu DL me questionava, mas por que você usou isso? Aí eu falava, não sei. Não sei. E aí, às vezes, isso me deixava um pouco inseguro, sabe? Mas aí, com o tempo, depois ele sempre me explicava que, tipo, ele me fazia esse questionamento para me provocar, e aí ele me dava uma alternativa melhor. E aí eu fui aprendendo a respeito disso e fui passando para outras pessoas também. Essa forma de pensar de que o code review não é uma forma de colocar ali no meio de sentar o chicote. É uma forma de você aprender a melhorar o seu código cada dia mais, né? E também de ensinar outras pessoas. Quando você senta com um outro desenvolvedor e explica seu código para ele, você tem uma visão diferente da dele que pode agregar para ele também, né? Eu acho que, inclusive, essa parte de segurança passa muito da pessoa que está fazendo o seu code review. Porque muitas vezes a própria pessoa te passa insegurança, do ponto de vista, tipo assim, não, isso aqui tá errado. Tipo, a forma de falar, a forma de comunicar, eu acho que isso também passa uma insegurança tem que ter um cara, cuidado, sabe? né? E aí, tipo, muitas vezes, até mesmo eu fazendo code review com alguém, eu aprendi coisas novas. Tipo assim, eu aprendi com a pessoa que tava me mostrando o código que ela fez. Eu falei assim, isso acontece muito. velho, como assim? Eu não tinha pensado nisso. Olha que lógica bacana. E muito se perde porque a pessoa entra no nível do tipo assim, eu estou aqui para julgar, entre aspas, o seu código. E não, cara, não é assim. Mas isso é interessante, pensei que agora nisso. Nossa profissão, né, digamos assim, de desenvolvedor, é uma das poucas que você coloca o seu trabalho sob o julgamento de outras pessoas ali, justamente para ser avaliado, criticado, sabatinado ali, né? Nas outras profissões isso não é tão comum, né? É até uma vantagem, assim, da profissão do desenvolvedor para a gente evoluir. Não? Não sei, preciso pensar. Assim, se você é professor, por exemplo, você está colocando seu trabalho o tempo inteiro também para ser sabatinado pelos seus alunos.
Será? Não sei se é a mesma Se coisa. você escreve um livro, você está colocando seu trabalho, você é sabatinado pelos outros. No próximo episódio... Se você é ator ou atriz, você está colocando seu trabalho para ser sabatinado pelos outros. Mas Se você é será que você vai artista fazer de qualquer dimensão, você está colocando seu trabalho para ser Mas será que você vai fazer um PR, entendeu? Do Alguém seu vai trabalho recusar? e Sim. você vai se juntar com outra pessoa que vai analisar ali ponto a ponto e te falar o que tá certo, o que não tá. Não sei. Preciso pensar me mais parece nisso. Não sei. um Você julgamento concorda mais com isso? crítico. Aí o pessoal da área de TI, o pessoal tem meio que uma tara, né? Pra apontar defeito no código dos outros. Então isso é muito... É bom e às vezes também é ruim, que pode ser que você, ao invés de você receber uma crítica construtiva, você receba uma crítica destrutiva, né? Pra destruir o seu trabalho. Sem mesmo a pessoa conhecer o seu trabalho ali de forma mais adentro, sabe? Um outro medo que eu tenho também, uma coisa que me aterroriza muito, é quando te colocam numa agenda aleatória e quando nessa agenda aleatória que te colocam, ela não sai com nenhuma resolução. Isso é uma coisa que você perde 1-2 horas do seu dia ali, te colocam lá, você tem um desgaste para explicar coisas que nem é da sua alçada e ainda o pessoal sai sem nenhuma resolução, com a resolução de vamos marcar uma próxima agenda para definir isso. E pra piorar, essa agenda é às 8 da manhã. Aí isso aí não, aí é o combo completo do terror. Às 5 da tarde também rola. Às 5 da tarde Às também. 5 da tarde na Às 5 sexta. da tarde é pior. São os dois únicos horários possíveis, eu acho, pra essa agenda. Até por ser aleatória, né, em cima da hora, acaba sendo um Exatamente. horário alternativo. E aí eu vou me defender, porque eu sou geralmente o SM que marca as agendas. É você que mata. E aí sou eu que sou o julgado ali, que o meu time quer simplesmente agredir o SM. E aí acaba me fazendo nessa situação, que muitas vezes acaba gerando uma reunião ali que possivelmente seria só um e-mail. Mas estávamos todos presentes lá ao vivo. Mas uma coisa que eu aprendi nessas reuniões é sempre escrever, assim, bem claro o objetivo, às vezes já na hora de marcar qual que é o objetivo, e mandar no chat da reunião, no final, assim, a resposta. As porque, ações, né? Tem que ser uma relação direta. Se marcou uma reunião é porque tem um problema, e se acabou a reunião é porque tem a resposta. Se não, tá alguma coisa errada no meio do caminho. Exatamente. E a pessoa que marcou a reunião, ela tem que tomar cuidado para mediar aquilo, porque senão um vai falando, outro vai falando. Puxa um outro assunto, Um vai você do vai sul ver. pro norte, do leste para oeste, e ninguém foca no assunto principal, né? E esse aí me puxou um outro medo, que é dailies intermináveis. Tem o pessoal lá de uns times que eu conheço, fazem daily, que chama daily justamente porque dura o dia inteiro, né? A dele que vira um follow-up. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham se identificado aí com alguns dos nossos medos aí, ou o que nos aterroriza enquanto desenvolvedores. Mandem pra gente também os medos de vocês aí no mundo do desenvolvimento. E nos vemos na próxima, né? Isso aí. Então, Valeu. até a próxima, galera. Tchau. Valeu, Até pessoal. mais.